Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. E vamos iniciar a nossa tiragem. Vamos lá? Vamos preparar agora para a primeira carta. Vamos lá? Vamos preparar aqui agora, vamos embaralhar um pouco mais e vamos dar início à nossa primeira carta. Vamos lá. Primeira carta, 3 de espadas. Dez de ouros ou 10 de pentáculos. Dois de paus. Sete de copas. Ás de ouros. O imperador. Sete de paus. Cavaleiro de copas. Rei de ouros. Seis de paus. Nove de ouros ou 9 de pentáculos. Pajem de espadas. Nove de paus. Dois de espadas. Quatro de paus. Ás de paus. Seis de ouros ou 6 de pentáculos. Rainha de paus.
2 de copas, cavaleiro de paus, e 3 de ouros ou 3 de pentáculos. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está realmente aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E eu estou vendo alguém aqui se sentindo muito mal. Alguém se sentindo muito mal, alguém se sentindo muito destroçado, parece que algum coração foi magoado em termos de expectativa de algo da família. Exatamente, eu vejo alguém aqui se sentindo meio que humilhado ou meio que desvalorizado por não ter tido o devido reconhecimento. Aqui no 3 de espadas, sim, eu vejo alguém aqui com o coração partido, muito voltado a questões de família, muito voltado a questões de que sentia que não tinha a capacidade de poder segurar o tranco, vamos dizer assim. Energeticamente falando, essa pessoa tem um coração muito partido em relação àquilo que essa pessoa não conseguiu prover. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas eu vejo que essa pessoa tinha alguns planejamentos. Essa pessoa tinha alguns planejamentos, eu vejo essa pessoa com alguns planejamentos. Mas o grande problema é que desse planejamento é que quando você planeja uma questão familiar, você tem que planejar em conjunto. Você não pode planejar somente por si, como se você fosse uma pessoa única, ou você é a dona ou você é o dono de toda a situação e querer planejar sozinho sem compartilhar, né, essa situação com as outras pessoas da família. Olha aqui essa pessoa planejando no 2 de paus sobre o quê? Metas individuais. Bem aqui, exatamente. Exatamente isso, exatamente. E eu vejo que essa pessoa planejava metas individuais bem forte, né? Porque era o desejo dessa pessoa. Mostra aqui, olha, no 7 de copas. E o 2 de paus sendo uma carta de fogo. E esse planejamento dessa pessoa dizia que, eu sou a pessoa que sou capaz de atingir as minhas metas sem precisar de você. Exatamente, você tomou uma chamada por essa pessoa estava se sentindo vítima de toda uma questão, logo aqui no começo, aqui ó, vamos pegar aqui. Essa pessoa estava se sentindo vítima logo no começo do 3 de espadas, sobre questões familiares, no 10 de pentáculos, sobre valores de família, sobre autonomia, e essa pessoa começou a se planejar sozinha e começou a traçar o quê? Metas, sozinho ou sozinha, exato, sem a devida, não digo nem autorização, mas um caminho novo estava se abrindo. E essa pessoa estava dizendo que era você
é que estava fazendo tudo isso, mas na verdade era a pessoa que estava agindo dessa forma e tentando fazer você acreditar que você era a culpada ou você era o culpado. Essa pessoa falou: está se abrindo um novo caminho. Eu estou abrindo esse novo caminho no Ás de Ouros. E aqui, olha a pessoa. É esse imperador. É uma pessoa altamente mandona ou mandão. É uma pessoa que chega a beirar ao ponto da arrogância. E essa pessoa começou a querer manipular dizendo que você era o defeito e o problema de todos os males. Porque essa pessoa estava dizendo que por causa de mim eu planejei tudo, eu fiz tudo sem precisar de você, porque você não tinha a capacidade que eu tenho. Essa pessoa chegou a ser arrogante com você. Exatamente, essa pessoa chegou a ser arrogante com você. E a personalidade da pessoa está vestida sobre o quê? Sobre a energia do imperador. Porque esse imperador ficava tentando fazer as regras. Mas muitas vezes a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque o feitiço se volta contra o feiticeiro. E quando a situação começa a ver que essa pessoa começou a querer te culpar, porque essa pessoa se achava ou se acha o imperador, o dono de toda uma situação, essa pessoa começou a perceber que os problemas começaram, tá? Os problemas começaram na vida desse imperador aqui, olha. Depois que ele começou a perceber que algumas das suas atitudes estavam sendo tomadas. Olha a dificuldade desse imperador no 7 de paus. Olha quando esse imperador começou a cortar um dobrado, quando esse imperador chegou e falou: você não sabe de nada. Eu é que sei, eu é que tomo as rédeas da situação, eu é que controlo todas as metas que foram idealizadas. E esse imperador, ele estava sendo culpado de todos os males, mas ele ou ela queria fazer com que essa culpa caísse em cima de você, mas não demorou muito. Não demorou muito, porque esse imperador começou a perceber que você começou a fazer o quê? Começou a ter pessoas ao seu lado, que essa situação aqui, olha, no 7 de paus, para esse imperador, começou a ficar o quê? Começou a ficar complicada. O feitiço virou contra esse imperador, porque pessoas estavam ao seu lado. Uma pessoa, eu vou dizer, primeiro, esse cavaleiro de copas veio ao seu resgate, vamos dizer assim, para te libertar desse imperador que estava sendo um manipulador ou uma manipuladora que estava tentando queimar sua imagem. Segunda pessoa, esse rei de ouros também veio ao seu resgate. E por último, esse 6 de paus, que significa o quê? Significa que esse cavaleiro de copas e esse rei de ouros, nesse 6 de paus, começou a dizer: ei, peraí, ela, ou ele no caso, é uma pessoa fantástica, não tente denegrir a imagem dessa pessoa, porque essa pessoa brilha muito e é uma pessoa especial e nós sabemos da índole dela. Então esse cavaleiro de copas e esse rei de ouros bem aqui estava tecendo elogios a você,
no 6 de paus, sabendo que o 6 de paus é o que, Fábio? O que é o 6 de paus? O 6 de paus, mais uma vez, é uma carta de fogo. E uma carta de fogo é uma carta da criatividade mental. E o que significa a criatividade mental? São palavras, vamos dizer assim, situações mentais que estavam na cabeça desse rei de ouros dentro desse cavaleiro de copas, elogiando você, porque o 6 de paus é uma carta da vitória. E muitas vezes a carta da vitória vem como uma carta de quê? De alguém torcendo por você, de alguém que falando, olha, você fez o bom trabalho, você atingiu o que tinha para atingir. E aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquele imperador, ele nada mais, nada menos é do que uma pessoa querendo tirar vantagem sobre você e querendo dizer para as outras pessoas que você não é o suficiente. Mas o feitiço volta contra o feiticeiro, porque essa pessoa não esperava que você tivesse pessoas, tanto esse cavaleiro de copas, que ele vem te auxiliar como uma pessoa com muito carinho por você, como esse rei de pentáculos, que mostra uma pessoa até meio que tem um financeiro muito bom. Eu não sei se de repente você pode estar passando alguma situação financeira ou até mesmo precisando de um apoio emocional, mas eu vejo essas duas pessoas, esse cavaleiro de copas, que vem com sentimento, e esse rei de ouros, que vem com algum tipo de apoio financeiro. Não pode ser, até não ser um apoio financeiro de dinheiro, de muito dinheiro ou de alguma coisa, mas de repente me mostra aqui energeticamente alguém te dando um apoio tanto sentimental, até mesmo de uma certa forma, até mesmo que não esteja dizendo assim, ó, toma um pouco de dinheiro para que você possa se ajeitar, mas pode ser uma pessoa vindo até mesmo para te orientar financeiramente, para dizer, olha, faz isso, faz aquilo, age desse jeito, age dessa forma, que desse jeito você vai conseguir se estabilizar melhor, ok? Então, energeticamente me mostra sim, uma pessoa que pode estar cuidando, dizendo algo sobre o seu dinheiro, ou até mesmo podendo prover algo, como também o cavaleiro de copas, que pode ser alguém vindo a respeito dos seus sentimentos, para te acalentar, dizer coisas para que você se manifeste o seu poder contra esse imperador, que é um manipulador ou uma manipuladora, que pode estar agindo de uma forma a fazer com que os outros achem que você é que não foi competente o suficiente, com a questão do âmbito familiar. E eu vejo que você, bem aqui, olha você aqui, no 9 de pentáculos. Olha as cartas que antecedem você, depois da conversa que você teve com esse rei de ouros e esse cavaleiro de copas. Olha aqui a situação. Aqui é você, no 9 de pentáculos. Aqui são os elogios e a orientação que tanto o rei de ouros como o cavaleiro de copas te deram. E aqui nós temos o rei de ouros. E nós temos aqui o cavaleiro de copas. Então nós temos uma sequência de pessoas orientando você, cavaleiro de copas, rei de ouros, e o assunto foi o quê? Foi o 6 de paus. Foi a orientação que você precisava para que você hoje se encontre numa posição estável, e o 9 de pentáculos me mostra isso. Me mostra você numa situação estável. Por quê? Porque você conseguiu ir à frente. Você conseguiu ir à frente no pajem de espadas. A sua mente foi à frente. Espadas é ar é mente. A sua mente, a sua atitude de ir em frente fez com que você aprendesse a se defender de uma forma mais madura, mais ágil. Apareceu o 9 de paus, outra carta de fogo. E essa é a sua defesa, uma defesa de fogo. Fez com que você amadurecesse, para que você aprendesse a se tornar um escudo
contra situações que viesse contra você aqui no 2 de espadas. E nisso você aprendeu a não dar ouvidos a situações e conversas venenosas de manipuladores e manipuladoras que podem sim envenenar o seu caminho e não fazer com que você consiga atingir e se sentir capaz de atingir os seus próprios objetivos, tanto com você quanto em conjunto. E com isso, essa sua atitude de defesa e fechamento formou um grande escudo e fez com que você conseguisse atrair o quê? A vitória, que você conseguisse atrair um novo caminho, que você conseguisse atrair novas escolhas, que você conseguisse atrair novas prosperidades e novas parcerias. No 4 de paus, outra carta de fogo. Cartas de fogo estão tomando conta do cosmo, da sua energia. Cartas de fogo estão vindo para dizer: você vai ter um sucesso inicial e a sua maturidade vai trazer novos presentes que o cosmo e a espiritualidade mostra aqui. Você terá um sucesso inicial no 4 de paus e vai ter uma continuação, porque o 4 de paus amadurece para o Ás de paus. E o Ás de paus é uma das cartas de fogo do cosmo, uma das mais poderosas, que é o quê? É quando você consegue o sucesso, você consegue o quê? Você consegue o seu troféu. Você ganha a corrida e consegue o seu troféu. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu estou querendo dizer que as coisas que você fizer agora, você vai fazer pelo seu próprio mérito. Você vai conseguir atingir as coisas sem, digamos assim, parando de ser envenenada por terceiros, trocando a miúdos por aquele imperador. Por aquele imperador ou outras pessoas que podem se tornar um imperador, uma pessoa arrogante, dizendo que você é a culpada de todos os males, ou dizendo que você é o culpado de todos os males. E com isso que a espiritualidade, o cosmo, te oferece, você escreva aqui embaixo, escreva nos comentários: Fábio, eu aceito o que a espiritualidade e o cosmo trazem para mim depois de uma grande batalha, depois que eu aprendi a dizer não, depois que eu comecei a me fechar para as pessoas tóxicas que queriam me envenenar e o feitiço virou contra o feiticeiro. E o cosmo me abençoa, trazendo o quê? O que o cosmo traz? Te põe numa posição de poder, bem aqui no 6 de ouros. O cosmo te traz e te põe. Preste muito bem atenção nessa mensagem energética. O cosmo te traz e te põe em uma posição de poder. 6 de pentáculos, 6 de ouros é uma posição de poder. E uma posição de poder, de troca com pessoas que hoje acreditam no seu taco. Pessoas que acreditam na sua capacidade, na sua competência. E hoje você se torna uma rainha de paus. Você se torna uma rainha de paus, você se torna uma rainha de fogo. E a rainha de fogo não somente é atraente, mas também confiável, e que se você um dia precisar de alguma coisa, o cosmos sempre vai estar ao seu lado. A energia e a espiritualidade sempre vai estar com você. Porque a espiritualidade, a energia, te põe numa posição de autoridade. 6 de pentáculos com rainha de paus. É uma posição de extrema autoridade, extrema força que você conseguiu alcançar.
E você alcançou por causa dos seus méritos. A espiritualidade somente afloreceu aquilo que já estava dentro de você. Porque todos nós somos vasos a serem preenchidos. E você está sendo preenchido com uma energia de ouros e uma energia de fogo, que é uma energia fantástica, a energia de terra e a energia de fogo. Então, isso você toma posse e com isso você se torna uma pessoa muito mais atraente aos olhos das pessoas e muito mais atraente, muito mais confiável, muito mais segura ou seguro e ainda mais próspero. Conseguindo o quê, Fábio? O quê? Você vai conseguir o quê? Você vai conseguir parcerias, você vai conseguir novos relacionamentos, você vai conseguir trabalhos em conjunto, perdão. E mostra bem claro aqui, olha, rainha de paus, 2 de copas. Esse 2 de copas energeticamente só apareceu por causa dessa rainha de paus. E só apareceu porque você se tornou uma pessoa mais atraente, porque as energias veio até você, o cosmo veio até você e trouxe para que você se vestisse na energia dessa rainha de paus. Por isso que você se torna uma pessoa atraente. Não somente para outras pessoas, mas também para parcerias de negócios também. Então, o que acontece? As pessoas veem em você uma pessoa mais bonita, mais íntegra, mais atraente. O seu magnetismo está muito forte. Olha aqui, olha. Cavaleiro de paus. Outra carta de fogo. Um cavaleiro de paus, uma rainha de paus e no meio 2 de copas. 2 cartas de fogo e uma carta de emoção, de sentimento, de conexão, de parceria, de união. E com isso, você só tem a crescer. Esqueça aquele imperador dali. Esqueça, porque hoje quem dá as cartas é você. Então, esse cavaleiro de paus está vindo em sua direção, essa rainha de paus está vindo em sua direção, esse 2 de copas está vindo na sua direção. E o que vai fazer isso? Qual o resultado disso, Fábio? Me diz o que está acontecendo. Tudo isso vem até mim. A prosperidade, a união, novos sentimentos, novas pessoas querendo até mesmo questões de relacionamento, sim. Não só parcerias, como relacionamentos, sim. Porque você se torna uma pessoa muito mais confiante e atraente. E pessoas, muitas pessoas vão vir até você no 3 de pentáculos, 3 de ouros, lembrando que ouros é o quê? É terra, e terra é o que é? Esse momento atual. Trabalhos em conjuntos, pessoas querendo estar com você. Você atrai pessoas hoje, você atrai um magnetismo, muitas pessoas querem estar com você. Não somente como termos de relacionamento afetivo, mas como também de trabalho, como de alguma coisa. As pessoas querem ir para a academia com você, as pessoas querem a sua amizade, as pessoas veem um magnetismo fortíssimo em você. Você emana felicidade, você emana ouro, você emana, você despeja positividade e as pessoas querem estar com você porque o seu jardim está completamente montado. Então, vem as borboletas querem estar no seu jardim mais do que nunca. Por isso que o cavaleiro de paus, o 2 de copas e a rainha de paus e mais o 6 de pentáculos. Tudo isso aqui é o quê? É a base do bolo, é o recheio do bolo, é a base do bolo, o recheio do bolo e a cereja do bolo. Então, mais do que nunca, você está melhor do que nunca. E o feitiço virou contra o feiticeiro. E aquele imperador não passa de mais nada para você. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Gratidão a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.